Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Tudo Sobre Carros e o pessoal que acompanha o canal de vídeos da Hi-Torque pelo site Notícias Automotivas. O quadro agora é Dúvida Técnica e eu vou tirar 3 dúvidas técnicas dos nossos colegas telespectadores. A primeira dúvida vem do Gustavão e ele pergunta sobre a maneira correta de se ligar o carro. Eu tenho que pisar na embreagem para ligar meu carro? Eu tenho que esperar aquelas luzes de advertência do painel se apagarem para poder ligar o meu carro? Gustavão, a resposta é não. Simples, entrou no carro, ponto morto, bateu na chave, pode sair dirigindo a sua nave. Você deve estar com dúvida com relação àquele tanto de matéria que fala sobre ter que pisar na embreagem para tirar a carga do câmbio, tirar o peso do câmbio do motor de partida, né? Facilitar a partida do motor. Muito se fala sobre isso, mas eu vou te dizer uma coisa. No momento que seu carro está em ponto morto, está lá, em neutro, o seu carro, o câmbio, o diferencial está parado, não está movimentado, ele está desligado do motor do carro. Por isso ele não vai gerar peso algum ao motor. Existe sim uma parte do câmbio que praticamente vai funcionar junto com o motor constantemente, uma parte, que é o primário do câmbio. Mas esse primário é tão leve, ele chega praticamente a não alterar em nada, ele não é pesado o suficiente para impedir a partida do motor, a causar uma diferença na partida do motor, pisando ou não na embreagem. O pessoal deve estar falando, esse cara é doido, porque todo mundo fala que faz diferença. Então eu vou mostrar para vocês depois, num vídeo prático, usando um osciloscópio, equipamento de alta precisão, ligado ao motor de partida do veículo, e eu vou mostrar a partida do motor, pisando ou não na embreagem, se tem alguma diferença no momento da partida. E vocês vão ver que não existe diferença alguma, pessoal, diferença nenhuma, ok? Então, se você quiser pisar, quiser que o primário também esteja em repouso no momento da partida, pisa e dá partida. É necessário? Não, a não ser que o seu carro esteja especificado no manual que tenha que fazer esse procedimento. Muita gente deve estar assim, puxa vida, DG, mas tem carro que só liga pisando na embreagem. Tem, eu estou cansado de saber disso. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, uma Ranger. Qual que é o projeto da Ranger? O projeto da Ranger é americano. Algum carro nacional tem esse interruptor que só permite a partida do motor pisando na embreagem? Os carros normais a gente nunca viu isso. Por quê? Porque não existe alteração. Mas, na verdade, esse procedimento, esse tipo de interruptor que só permite a partida pisando na embreagem, existe em carros americanos, canadenses, em outros países, por questão de segurança. Principalmente países onde a maioria da frota é equipada com câmbio automático. Quando tem um carro mecânico, eles colocam esse tipo de dispositivo que, se a pessoa esquecer de pisar na embreagem ou de colocar no ponto morto ou neutro, não cause um acidente ou um dano ao seu veículo. Só por isso, segurança e não para tirar o peso do câmbio do motor. Ok? Sobre as luzes de advertência no painel, tem que esperar elas se apagarem para ligar o motor? Não. Eu já vi falar sobre isso num canal aí na televisão falando que é bom esperar. Mentira, tem que esperar nada não. Só ligar o motor. Seu manual pede para poder esperar a luzinha apagar para ligar o motor? Se não pede, não precisa. Aí, não, mas se tiver uma falha no ABS, uma falha no airbag, uma falha na injeção, eu vou ver antes, ligando o motor. Se tiver falha em algum desses componentes, vai se acender a luz de advertência no painel, te indicando uma falha nesses componentes. E outra coisa, existem lâmpadas de cheque no painel que só vão se apagar no momento da partida. Isso na maioria dos carros. Existem carros que apagam só no virar a chave. Mas na maioria, no caso da luz da bateria e a luz de pressão de óleo, só vão se apagar quando a mesma tiver pressão de óleo no motor, ou seja, o motor funcionando, e carga do alternador funcionando, alternador em funcionamento. Aí vai apagar a luz da bateria. Portanto, você só vai conseguir ter uma inspeção completa do carro a partir do momento que se dá partida no motor. Aí sim você vai ter todas as luzes apagadas e, se tiver alguma anomalia, vai mostrar no painel para você essa falha, ok? Simples assim, sem muito blá blá blá, né? Bom, a próxima dúvida é o Rodrigo Miranda. O Rodrigo Miranda pergunta sobre usar o óleo para motores a diesel. Ele cita o Top Turbo da Petrobras em carros a gasolina. Então ele quer saber se dá para usar o óleo no motor a diesel no carro a gasolina. A marca Top Turbo da Petrobras. Gasolina e Flex, né, Rodrigo? Você pergunta sobre o Flex também. Então vamos lá. O site da Petrobras tem uma parte do site sobre óleos, lubrificantes, que fala sobre mitos de lubrificação. No item 27 do mito de lubrificação,
A Petrobras responde o seguinte: para veículos que requeiram óleo de nível API, SL, SJ ou inferior, Lubrax, Essa Turbo e Top Turbo podem ser usados, pois atendem simultaneamente os níveis API, SJ e SL, sendo óleos ideais para uso em frotas mistas, diesel e gasolina. Bom, então vamos lá. Atende sim. Se o seu carro pede lá no manual para usar um óleo SF, SG, SJ, até SL, vai atender sim o óleo para o motor a diesel, porque ele tem a mesma carga de aditivos para o seu motor. Então a Petrobras diz que sim. Eu vou falar que não, mas o que eu penso é o seguinte: se o seu carro é a gasolina, por que você não vai lá e compra o óleo para o carro a gasolina? Se o seu carro é um motor a diesel, compre o óleo para carro a diesel. Se é uma moto, use um óleo para motocicleta. É muito simples e muita gente gosta de mudar, de experimentar e tal. Eu mesmo já fiz uma bobagem dessas num Fiat Maré que eu tive, comprei óleo sintético para caminhão, por causa que o preço era metade na época. Então eu já comprei. Nem digo tanta bobagem, porque valeu a pena, porque aquele óleo atendia o meu motor. Se a diferença de preço for significativa e valer a pena você comprar o óleo para caminhão a diesel, né, para os motores a diesel, e ele atender às exigências para o seu motor, você pode usar, como é falado no site da Petrobras. Mas se o seu carro for um carro flex, eu já acho difícil. Por quê? Os motores flex usam óleos mais finos, 5W30, 5W40 e também óleos sintéticos e semissintéticos. Então esse óleo para carro a diesel não vai atender o seu carro, ok? Use o óleo recomendado pelo fabricante do seu carro, não tem mistério. Depois, a última pergunta vem do Luciano Franca, e ele faz uma pergunta interessante sobre amaciamento de motores. Ele pergunta se carro 0 km é necessário fazer o amaciamento desse motor. Luciano, é o seguinte: a gente tem que seguir orientação do fabricante do carro. O seu carro tem uma equipe de engenheiros que desenvolveram aquele motor, estudaram aquele motor e viram se é necessário ou não. Alguns manuais vão vir recomendado o procedimento de amaciamento. Alguns vão falar para não exigir do motor, mas não vão citar a palavra amaciamento, e outros não vão falar não vão citar em nenhum momento o processo de amaciamento de motores. Isso porque vai depender de fabricante para fabricante. Amaciamento de motores deve-se seguir a indicação do fabricante do carro. Ponto. Agora eu vou dar a minha opinião. Motores modernos, pessoal, esses últimos motores, os motores de 10 anos para cá, são feitos de maneira muito mais precisa do que os motores de antigamente, dos nossos avós, nossos pais. Os motores hoje em dia são feitos por torno CNC, robôs, o processo de usinagem que determinam a mínima folga para aqueles motores. São coisas muito mais precisas, processos de usinagem muito moderno. E raramente você tem um problema num período com esses motores. São motores que rodam muitos quilômetros, milhares de quilômetros sem problemas. Vamos pegar, por exemplo, os taxistas. Táxis aqui de Belo Horizonte, eu atendo na minha oficina uma frota de táxis também, eu dou manutenção, e nenhum deles faz amaciamento de motores. E vira e mexe, estão trocando o seu carro por outro mais novo e motores com 400 mil quilômetros rodados, e nunca amaciaram motores. Os motores não tiveram nenhum tipo de problema. Portanto, eu vejo que o processo de amaciamento ficou ligado, né, mais às indicações do fabricante de determinado tipo de carro. São necessários? Eu não vejo a necessidade de se amaciar o motor. Claro, vão sair metendo a bota no motor 0 km, mas se você assim fizer, não vai ter problema, porque o processo de folga, o processo de ajuste daquele motor é muito mais preciso do que os motores atualmente. De antigamente. Bom, aproveitando o gancho da sua pergunta, eu vou falar também dos motores retificados. Esses sim são o contrário dos motores novos, 0 km. O motor retificado, apesar de se tornar um motor novo de novo, ele não é a mesma coisa de um motor feito por máquinas de alta precisão e por robôs. O processo de retífica manual feito em retificadoras de motores não é da mesma maneira, porque vamos pegar uma árvore de manivelas como exemplo. Ela tem aquela medida
original, onde aquela árvore é tratada termicamente, onde o processo de usinagem é muito preciso. E quando você leva para a retífica, vai retirar material. E o que acontece na retirada do material desse componente? Ele perde dureza. O metal, quando você retira parte dele, ele perde dureza. Por isso é necessário, em alguns casos, o uso o pessoal chama de nitretar eixos, tratamentos térmicos e por aí vai. No caso das montagens, raríssimas oficinas mecânicas sabem trabalhar e montar o motor de forma correta, respeitando ordem de apertos, torques dos apertos corretos do motor, não sabem usar ferramentas para medir folga axial, não sabem não usar um relógio comparador, um micrômetro, um paquímetro ou coisa desse tipo, um súbito e por aí vai. Por isso, muitas vezes, o motor retificado não roda a mesma quantidade de quilômetro que o motor 0 km. Muitas vezes ligado ao processo de retífica e ao processo de montagem desses motores. Inclusive, vou além, a troca de óleo de motores retificados deve ser antecipada na primeira vez, porque costuma soltar alguma limalha no processo de amaciamento e é necessário substituir o óleo aos 1000 km, diferente de um carro 0 km que não tem essa recomendação, graças ao processo de usinagem muito mais perfeito e complexo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da dúvida técnica de hoje. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, você ajuda a divulgar os meus vídeos. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e seja um dos primeiros a receber os novos vídeos assim que eles forem para o ar. Forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Tudo Sobre Carros.